Deus, glória a Jesus. A garganta ainda está muito comprometida. Eu vi escutar a voz é cortada, glória a Deus. É igual o instrumento, o equipamento, ou o microfone, quando o cabo está, de cabo que está quebrado, você está falando repetindo, cortando, né? Glória a Jesus. Uma rouquidão que me tomou conta ontem e ainda perdura por hoje. Mas nós estamos, igreja, aqui refletir um pouquinho na palavra do Senhor e vamos continuar adorando, vamos continuar louvando, experimentar aquilo que nós vamos fazer no céu. Eternamente louvaremos. No céu não vai prezar por uma reunião para ensino, porque na transformação do corpo o Senhor já nos encherá de todo o entendimento necessário e não vai mais prezar de ensino, nem de ter quem ensine ninguém, porque o Senhor já completará o ensino. Mas nos céus nós prezamos estar reunidos adorando o Senhor, glorificando a Ele, bendizendo a Ele, prostrado diante dele. A adoração é algo que nunca vai cessar. A ministração do ensino vai cessar, mas a adoração não cessa, não termina, porque Deus nos fez para ser adoradores. Deus nos fez para ser adorador para sempre, porque foi para adorar a Ele. Se Deus nos fez para adorar a Ele, não fez outro ser que tenha sido os anjos e os homens para adorar a Ele. Somente essas duas criaturas foram as que Deus fez para adorar a Ele. Então, se foi feito para adorar a Ele, nós teremos vida eterna e o louvor será eterno, porque Deus é eterno. Glória a Jesus. Simples nós chegarmos a essa conclusão, igreja. Se Deus é eterno e nós somos feitos para adorar a Ele, a adoração será eterna. Consequentemente, a premissa é verdadeira. Então nós também seremos eternos. Se Deus é eterno, o louvor para Ele é eterno, o adorador tem que ser eterno. Não dá para ser diferente. Não dá para deixar de existir um adorador eterno se a adoração tem que ser eternamente. Então fica aí a essa reflexão. Igreja, eu quero ler um versículo no livro de Provérbios, no capítulo 28, e apenas o provérbio de número 12. Glória a Jesus. O capítulo é o 28 do livro de Provérbios. O capítulo é o 28 e o provérbio é o de número 12. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu já quero louvar a Deus pela vida de cada visitante. Você que nessa noite nos dá alegria no coração e a honra com a sua presença. Deus abençoe a sua vida e que você, visitante, tire o máximo do proveito do tempo que você vai estar tendo de estar na igreja, não simplesmente de estar conosco, mas de estar na casa de Deus, onde o Senhor se faz presente para falar o teu coração, para derramar sobre a sua vida bênção, para derramar sobre a sua vida prosperidade, segurança, amor. E além disso, a vida eterna. E os visitantes estão com o privilégio de também usufruir de todas essas garantias daqueles que já são membros e congregados nessa igreja que a todas as reuniões se reúnem para glorificar a Deus. Você, visitante, não está deixado de lado nessa
promessa de Deus. Você também é um alvo da promessa de Deus. Todos encontraram, igreja? Amém. Verso ou provérbio de número 12 que diz: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós vamos dar ênfase aqui, não na pessoa do ser humano, não na pessoa do ser humano, porque tanto quem é justo é humano, como quem não é justo também é humano. O termo da natureza da pessoa é a mesma, não há diferença. Não há diferença. Tanto o justo foi criado por Deus, como o injusto também foi criado por Deus. A questão que nós temos que tratar aqui é da justiça e da injustiça. É aquilo que forma a conduta e o caráter da pessoa. É o atributo. Ser justo é ter um atributo de Deus, é ter um caráter de Deus. A pessoa, ela é originária de Deus, mas o justo, ele além de ser criatura de Deus, ter a sua origem em Deus, ele tem atributos de Deus, ele tem caracteres do atributo nato de Deus, que é a justiça, que é ser justo. O injusto ou o ímpio, como queira, também ele é originário de Deus, como pessoa, como ser humano. Porém, ele tem nele algo que não tem origem em Deus. No seu interior emana injustiça, impiedade, e isso não é atributo, não é caracteres de Deus. Isso é perversão daquilo que deveria ter de Deus e não tem. É a perversão daquilo que poderia estar de Deus e não está. É o que vem do maligno, é o que vem do diabo. Então o ser humano, quando ele não é justo, o que ele tem dentro dele é originário de Satanás e não de Deus. Por isso é que nós temos que focar na questão da justiça e da injustiça, e não na questão da pessoa. Porque a pessoa, ela pode ser resgatada por Deus, sabia? O ímpio, o injusto, ele pode ser alcançado por Deus e ser resgatado, e ele ser purificado, ele ser limpo, ele ser transformado e ser arrancado dele o que tem do diabo e ser colocado aquilo que é de Deus. E é isso que tem sido muitos que hoje são crentes, muitos que hoje servem a Deus, em algum momento no passado de suas vidas foram ímpios, foram injustos, foram cruéis, porque a impiedade, como é a perversão dos valores da retidão e da justiça, é algo que o diabo implantou. Ele conseguiu perverter valores e ele colocou maldade, torna a pessoa perversa, torna a pessoa má, torna a pessoa cruel, torna a pessoa sem afeto, sem carinho, sem amor, sem humildade, sem capacidade de perdoar, rancorosa. Amados, e essas coisas é tudo que Deus não quer na vida das pessoas. Essas ações é tudo que Deus não quer no coração das pessoas. Porque essas ações, elas estão debaixo de condenação, elas estão debaixo de juízo de Deus, estão debaixo da reprovação de Deus. Tudo que Deus reprovar, bote no seu coração isso. Tudo que Deus reprovar é porque é contra a lei de Deus. E se é contra a lei de Deus é pecado.
Tudo que a lei humana reprova, que ela proíbe, é porque é considerado crime. E todos que fizerem são taxados de criminosos. E a lei vai alcançar, porque a justiça que opera a lei vai alcançar e punir. Por que é que pessoas vão para os presídios? Por que é que pessoas vão para as cadeias? É porque elas são puras? É porque elas são boas? É porque elas são inocentes? Não. É porque elas são cruéis, são perversas, são criminosas. Mas as pessoas, elas estão já sentenciadas a ser essas pessoas para o resto da vida? Não. Porque se elas receberem de Cristo o perdão, a purificação, elas deixarão de ser essas pessoas perversas, cruéis, e diante da lei de Deus, elas deixarão de ser pecadoras, deixarão de ser reprovadas, e elas passarão a ser aprovadas por Deus. Aí você pode dizer: pastor, mas alguém já fez tanta maldade, agora inventou de ser crente? Irmão, ninguém inventa de ser crente. Se converter não é invenção, é uma realidade, um fato. E nós comprovamos na vida das pessoas. Fato, não tem invenção nenhuma. Ninguém consegue se libertar das correntes do diabo se não for liberta por Jesus. E quando a pessoa é transformada, ela não é mais aquela pessoa que era conhecida no mundo a serviço do mal, e hoje ela está a serviço do bem, a serviço de Deus, e todo mundo se admira. Aquilo não foi um ato de capacidade do indivíduo, da pessoa. Ela não conseguia sair dali, ela não conseguia se libertar, ela não conseguia eliminar o mal que lhe escravizava. Foi a ação divina na vida dela, e o Senhor libertou. Então nós vamos para essa questão: ser justo. Ser justo. Quando o justo é quem age, quando o justo é quem governa, quando o justo é quem está em eminência e em evidência, claro que as pessoas que vão conviver naquele ambiente vão ficar felizes. Vão ficar felizes quando dentro de uma casa, porque família é uma instituição, é uma sociedade. Quando o chefe da família, o pai, quando a mãe, que é chefe junto com o pai, com o dono da casa, são pessoas justas, todo mundo é feliz nesse lar. Quando são pessoas que vivem de forma correta, de forma honesta, de forma amável, de sinceridade, respeitosos uns com os outros, essa família é feliz. Essa família é uma família que ela brada de alegria. A esposa é feliz com o marido, porque o marido é justo, é honesto. O marido vive feliz com a esposa, porque a esposa é justa, ela é honesta. Os filhos são felizes com os pais, porque pai e mãe são justos, são honestos, e abençoam os filhos, e não os praguejam os filhos. Irmãos, como é doloroso, eu tenho certeza, até para uma criança ouvir de uma mãe uma palavra de maldição, espraguejamento, como já escutei de muitas mães, de boca de muitas mães, espraguejar os filhos. Não tem justiça na sua vida, não tem mais autoridade com os filhos. Os filhos não conseguem se submeter, porque essa mãe não é justa, porque essa mãe não é honesta, porque essa mãe não é amorosa. Perde o controle com os filhos e não consegue mais ter controle dos filhos, e quer controlar sem ter mais autoridade. Os filhos não obedecem e começam a espraguejar, desejar o mal, desejar um acidente. Quantas vezes eu ouvi mãe gritar para filho, e ela não tem autoridade de controlar mais o filho, porque ela não tem mais
ela não tem a pureza devida. Porque todo mundo tem facilidade de obedecer a quem é puro, a quem é manso, a quem é humilde, a quem é bondoso, a quem é respeitoso. Qual a dificuldade que você tem de obedecer uma pessoa boa, irmãos? Qual a dificuldade que você tem de honrar uma pessoa boa? Não tem. Mas nós temos todas as dificuldades e impossibilidades de honrar uma pessoa ruim. Você pode lutar, fazer um esforço, mas você vai chegar um momento que você não vai conseguir. Mas uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, você tem o maior prazer de tê-la como pessoa de influência na sua vida, de amizade. Então, quando o filho não consegue mais honrar pai e mãe, é porque o pai e a mãe são maus, são injustos, são pessoas desonestas. Os filhos já não conseguem mais honrar. Não é porque o filho é ruim, o filho está se tornando ruim. E a mãe espragueja porque o filho não obedece mais. O menino às vezes está correndo, está se trepando, brincando, que é próprio de uma criança correr, pular, queimar energias, porque não tem outra forma. O adulto queima energias trabalhando, fazendo alguma atividade. A criança, irmãos, é correndo, é pulando, é brincando. Isso é natural, isso é normal e não pode ser impedido. Você vai criar problema de saúde para uma criança. Quando você cria uma criança presa, sem correr, sem pular, só dentro de casa, essa criança vai ter problemas psíquicos. Essa criança vai ter problemas nervosos. Essa criança vai ter problema, irmãos, em todos os sentidos de sua vida. Vai ter problemas de ordem física, de ordem nervosa. Vai ter problema de ordem cardíaca. Aí uma mãe grita: menino, tomara que você quebre um braço, quebre uma perna. Ou os praguejamentos de uma mãe. O pai já não tem mais controle sobre o filho. O filho já ficou adolescentezinho, um rapazinho. Já escuta mais os amigos do que pai, porque o pai já não é mais admirado por ele. Aí o filho está com os amigos. E quando o filho não honra o pai, ele escolhe o pior dos amigos. Sabia? Quando o filho não consegue honrar mais o pai, ele não tem referência de pessoa boa, ele não tem referência de pessoa justa. Os amigos dele vão ser de pior natureza possível. Aí esses filhos, com más amizades, se tornaram também uma pessoa ruim. Aí o pai não tem mais autoridade e deseja o mal do filho. Tomara que você morra por aí, porque ele se revolta, porque ele não tem mais autoridade sobre o filho. Se revolta com o filho, porque o filho não lhe honra mais. Então, irmãos, se a falta de um justo triunfando, de um justo no controle. O que é triunfar? É você ter vitória sobre todas as coisas ruins, sobre todo o mal. Alguém aqui guerreia contra o bem? Você trava uma briga contra o bem? Não. Ninguém guerreia contra o bem. Ninguém guerreia contra o certo. Ninguém guerreia contra as pessoas boas. Você guerreia contra o mal, contra o errado. Ninguém combate a verdade. Pessoa boa não combate a verdade, ela combate a mentira. A nossa guerra não é contra o erro, contra o erro. A nossa guerra não é contra pessoas humanas. A nossa guerra não é contra seres humanos. A nossa guerra é contra o mal, contra o erro. Nós não temos que estar atirando pedra na vida de pessoas, mas nós temos que estar reprovando os erros que pessoas praticam. Quando é que nós conseguimos ter vitória? Quando é que nós conseguimos ter alegria? Quando é que nós conseguimos ter paz? É quando quem está em liderança, seja
dentro da família, chefia da família, seja dentro da sociedade, nas instituições, nos órgãos públicos, na área da governança da política, na área das associações, nas chefias de secretarias, quando tem pessoas boas, justas lá, todas as pessoas nesse ambiente são alegres, são felizes. Quando você tem um professor justo, você é feliz naquela sala de aula. Quando você tem um líder político justo, você é feliz naquele seu município. Quando você tem um pastor justo, você é feliz na sua igreja. Agora, irmão, quando não são pessoas justas, é porque elas são ímpias. Ou é justo, ou é injusto. Ou seja, ou é reto, ou é ímpio. Ou o ser humano está na liderança de Deus, ou ele está na liderança das trevas do diabo. Só que é o seguinte, vamos já notar uma coisa? Quem está na liderança de Deus faz questão de dizer que está na liderança de Deus. Já notaram isso? Se alguém chegar para nós aqui e dizer, olha, quem manda em ti é o Espírito Santo, mesmo querendo ofender, quem manda em ti é Jesus, diz, amém, é Jesus que manda na minha vida. Ah, porque quem decide a tua vida é Jesus, é Jesus que governa a minha vida. Os justos dizem isso. Os justos defendem e aceitam. Mas o ímpio, se eu disser, Satanás que governa a tua vida, ele dá logo um pinote, não. Tem nada a ver com Satanás, mas é Satanás. Mas ele não diz que é. Por quê, irmãos? Porque ele está enganado pelo diabo e ele não sabe que é o diabo que governa. Por isso que ele reage. Nós não reagimos contra alguém que diz que quem governa a nossa vida é Jesus, porque nós sabemos que é Jesus mesmo que governa, porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós decidimos, Senhor, vem, governa a minha vida. Mas as pessoas que não são crentes, elas nunca vão reconhecer e aceitar que quem governa a vida delas é o diabo. Elas só ofendem se você disser isso. Por isso que o melhor é, em vez de você chegar e dizer, olha, Satanás que está comandando a tua vida, não diga assim, faça ele reconhecer pelos erros que ele pratica, que quem é que está governando. Faça ele entender isso. Não diga, porque ele só vai se ferir e se ofender, porque ele não sabe que Satanás governa a vida dele. Às vezes uma pessoa está possessa, endemoniada, fazendo toda maldade. Oramos, repreendemos em nome de Jesus, o demônio é expulso, a pessoa não sabe nem o que aconteceu. O demônio sabe, a pessoa fica assustada depois, não sabe o que aconteceu, porque ela não sabe que tinha um demônio dentro dela. As pessoas, irmãos, elas não sabem que Satanás governa a vida delas. As pessoas não sabem que Satanás manipula a vida delas. Por isso é que elas continuam no erro. Por isso que elas continuam prazerosas nos erros. Porque elas não acreditam que estão governadas pelo mal. Elas acreditam que apenas elas estão certas, porque estão fazendo o que elas gostam e têm liberdade para fazer o que querem. Mas não temos. Não tem ninguém na sã consciência sem estar escravo pelo diabo. Ninguém queria fazer o mal. Ninguém teria o prazer de tirar a vida de outro se ele não tivesse governado pelo diabo. Ninguém teria, irmão, o prazer de tomar bebida alcoólica até estancar e cair na sarjeta e ficar sendo debochado dos outros, desmoralizado. Depois acorda ali no efeito, vê o estádio, vai para casa envergonhado, mas ele não sabe que o diabo opera naquilo ali. Ele imagina apenas que eu passei do limite. Hoje eu passei do limite.
Irmão, sempre vai passar do limite quem não tem Deus. Quem não tem Cristo sempre vai passar do limite das coisas erradas. Por quê? Porque você não é quem decide o que vai fazer, como que vai fazer. É quem governa você que decide o que é que você vai fazer. A diferença do líder Satanás para o líder Jesus é que, e é grande, é porque Jesus, primeiro ele nos direciona para fazer o que é bom e o que é certo. Satanás direciona para fazer o que é ruim e errado. Jesus nos direciona para ter ainda mais vida, mais gozo, mais prazer, mais honra. Satanás dirige para pôr fim à tua vida, pôr em desonra e cessar a tua existência. O nosso Senhor Jesus, ele faz questão de conscientizar a mim e a você do que é que nós estamos fazendo. Satanás faz a questão de deixar você ignorante daquilo que você está fazendo. Por essa razão, irmãos, trazendo essa meditação, essa explicação, a palavra de Deus ela é perfeita. Quando o justo governa, quando o justo governa, quando o justo triunfa, quando o justo é quem está no comando, quando o justo ele subiu de posição e tomou o lugar do ímpio, você triunfar. Aí o que acontece, diz a Bíblia aqui, que há alegria no povo. Mas quando o ímpio é quem ganha o lugar do justo, a Bíblia quando diz o povo se esconde, irmãos, está falando da incapacidade de reação, da incapacidade de enfrentar, da incapacidade de reagir. Porque o ímpio, quando ele está no poder, aonde qualquer que seja o poder, ele faz de tudo para manter o poder na base da intimidação, da pressão, do amedrontamento, do espancamento, do ataque. Por isso que o povo tem que se refugiar. Por isso que o povo se esconde. É por amedrontamento, é por incapacidade de ter reação. Igreja, o mundo está caminhando para o governo totalitário de um ímpio. A Bíblia diz isso. O mundo está caminhando para o governo de um ímpio. Às vezes alguém diz: pastor, mas tem tanto governantes ímpios. Isso é, amados, apenas amostra grátis. Amostra grátis. Quem já foi se consultar em algum consultório médico, e às vezes mais em consultório particular, às vezes os médicos eles passam medicação, e sempre só passam medicação cara, porque só passa em laboratório caro, mas eles aí dão uma amostrazinha grátis da medicação, não dão? Quantos aqui já receberam a amostra grátis de remédio? Aquela amostra grátis não é de remédio fornecido pelo poder público, não. Não é de laboratório conveniado com o poder público, não. É de laboratório caríssimo, de laboratórios independentes, que fazem remédios mais eficazes também. Tem isso. E por que eles fazem amostra grátis? Propaganda. Você toma e aquele remédio é eficaz. Ele faz um efeito muito mais rápido. Quando você vê o efeito daquele remédio, você não quer mais outro. Aí você faz um esforço para pagar 3, 4, 5 vezes a mais do que um remédio que tem o mesmo composto fornecido pelo poder público. Não, mas isso não serve. Aí já teve também o trabalhar psicológico. Esse aqui é bom. E o médico já te disse: não compre genérico. Todo médico que dá amostra grátis, ele diz: não compre genérico. Compre essa marca aqui. Ela é melhor um pouco. Ela é mais eficiente um pouco.
mas o preço também é bem salgado. Então, irmãos, o que é que nós queremos chegar nisso aqui, né? O nosso Senhor Jesus, Ele tem pessoas governando, Ele permite a governança, mas Ele tem permitido que em alguns países tenhamos alguma amostra grátis do mal, não do bem. Nós temos uma amostra grátis há mais de 50 anos na Cuba. Nós temos a amostra grátis há aproximadamente uns 20 anos, e que a amostra grátis está mais intensa na Venezuela. Nós temos a amostra grátis na Rússia, e nós temos a amostra grátis na China, de governos maus, de governos que dominam seu povo, de governos que ditam a regra do povo, o que é que o povo deve ter, o que é que o povo não deve ter, quantos filhos deve ter e quantos não. No Brasil, irmãos, ainda estamos nessa liberdade. Se o casal puder ter todos os filhos que for possível, a mulher ter, ele vai ter, sem problema nenhum. Mas não é assim na China. Na China, o governo decide que o casal só pode ter um filho. Todos que casam na China já sabem. Não pode sonhar em ter mais de um filho. Já está determinado pelo governo que o casal só pode ter um filho. E teve aí um período que o governo estava estudando de proibir os casais terem filho por um período de tempo. Isso é mal que está governando, amados. Mas eu estou falando de amostra grátis, que nós vamos ter um governo a nível mundial que a Bíblia chama de besta, que a Bíblia chama de anticristo, que ele vai ser mal total. Todos os sentidos da vida das pessoas ele vai interferir e determinar. As pessoas não vão ter liberdade de direito de nada que não seja permitido por esse governo. Igreja, só para nós entendermos o que é que a Bíblia está falando. Enquanto ainda nós podemos tomar decisões, enquanto ainda nós estamos livres, enquanto ainda nós temos liberdade, enquanto ainda podemos contribuir para essa liberdade e continuar, vamos fazer. No Brasil ainda se vota escolhendo quem você quer dos candidatos que se apresentaram. Ainda é uma eleição livre. Mas isso ninguém sabe por quanto tempo. Mas enquanto for assim, nós estamos livres e ainda temos alegria. Eu ainda tenho tanta alegria, igreja. Apesar de eu ver tanta coisa que me entristece o coração, mas não sufoca a alegria que eu tenho ainda. Alegria. Nós não temos um justo governando. Não temos. Mas começou agora há poucos dias, né? E o sinal da angústia sobre o povo brasileiro já está vindo. Mas ainda é muito pouco tempo, não conseguiram trazer um sufocamento geral. Mas enquanto nós temos alegria, vamos aproveitar essa alegria. Porque ainda tem muitos justos batalhando. Ainda tem muitos justos batalhando para manter a governança de um justo. Saindo agora do campo político, eu quero trazer para o campo pessoal e familiar. Irmãos, governe a sua vida pelo bem. Como indivíduo, como pessoa. Não governe a sua vida pelo mal. Governe pelo bem. Governe pela vontade de Deus.
Governe pelos princípios da honestidade. Governe pelos princípios da justiça. Viva de acordo com aquilo que Jesus quer para a sua vida, que você vai ser feliz. Triunfe na sua própria vida. Triunfe contra o mal que tenta dominar a sua vida. Triunfe. Vença os maus pensamentos. Vença os maus desejos. Identifique-os. Vença as más influências. Identifique-as. Diga não para tudo que vai trazer mal para você. O mal, ele chega, ele encontra espaço, ele domina e as consequências vão chegar logo depois. O bem, ele se apresenta, ele se justifica e ele se disponibiliza, e nós decidimos se queremos ou não. Se quisermos, ele entra e ele apresenta as boas consequências na sequência. Olha o que está sendo dito. O mal, ele chega, ele toma posse, ele causa as consequências que vão aparecer. Não está pedindo a sua permissão, ele não está se identificando, ele não está se apresentando, simplesmente ele está chegando e invadindo. Isso é o mal. Satanás é assim. O bem, que é representado por Jesus, ele chega, se apresenta, diz quem é, o que é que ele tem para oferecer e se coloca à disposição. Aí você decide se quer ou se não quer. Se quiser, ele entra. Não é à toa que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato. Você vem, abre a porta, ele se apresenta, ele diz quem é, ele apresenta para você o plano que ele tem para você. Não é um galego, um vendedor de porta, que apresenta um produto que mente mais do que a verdade. Ele fala, não é um produto falsificado. Que Jesus apresentar é autêntico. Tudo que Jesus apresentar como proposta para a sua vida é boa, é para o seu bem, é para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua paz, para o seu gozo. Não tem nada de falsificado naquilo que Jesus se apresenta. E quem ele diz que é, ele é. E quem ele diz que é, ele é. E assim foi. Ele se apresentou para mim, se apresentou para você, e vocês aceitaram. Tem decepção de ter aceitado a Jesus? Quem é que está decepcionado em ter recebido Jesus? Ele bateu, ó, na porta da sua vida. Como é que ele bate? Quando o evangelho foi pregado para você, você recebeu, você convidou Jesus a fazer parte da sua vida, ele entrou. Quem está decepcionado, quem está arrependido de ter aceitado a Jesus? Eu acho que ninguém, que está tudo aqui. Quem tem 10 anos de crente, 10 anos de crente, levante a mão. Quem tem 20 anos de crente, eu ainda vou continuar com a minha mão levantada. Quem tem 30 anos de crente, vou continuar com a minha mão levantada. Quem tem 40 anos de crente, ainda vou continuar, que não tenho isso. Eu estou com 56 anos de vida, irmãos. Se eu perguntar 45 anos de crente, quem tem? Eu tenho. Porque com 11 anos eu era crente. Com 11 anos eu já tinha mentalidade para ser crente, eu era crente. Agora, se partir para 6 anos, aí não dava para mim ter ser crente, que eu ainda não tinha maturidade. E eu lembro de coisas com 6 anos, com 4 anos, com 5 anos, mas eu não tinha condição de ser crente. Eu só tinha condição de obedecer ao pai e mãe e aceitar o que eles me ensinaram. E o que eles me ensinaram nesse período, eu aceitava como verdade. Mas crente de experiência com Deus, eu não podia ter. Por isso que eu não posso acreditar com uma criança de 3, 4, 5 anos fala em línguas estranhas do Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz que o dom é recebido por fé. E criança tem coisa de ter fé na igreja. Ainda tem gente que se orgulha. Rapaz, tinha uma criancinha, chega, nós estava ministrando pelo Espírito Santo. De onde você tirou essa conversa? Da Bíblia não é? O que se recebe por fé, não se recebe de outra forma. O que Deus estabeleceu para chegar a nós pela fé nossa, não vai chegar sem a fé. Isso, dependendo de ser criança. A criança não pode ter fé, não vai receber o que é prometido por fé. O adulto, se não tiver fé, também não alcança. Por que por fé? Aceitar Jesus é por fé. Por que as pessoas não aceitam? Muitas não aceitaram ainda, porque não tem fé ainda, não creram. Agora, irmão, quando começa a ter uma certa maturidade do seu intelecto, e que a fé ela é racionalizada, ela é alcançada pelo entendimento, pela razão. Quando alguém já começa a amadurecer o intelecto, o entendimento, a razão, aí ele pode ter fé. Aí lá vai os seus 9, 10, 11 anos por aí, já dá para ter. Aí já dá para receber o Espírito Santo, sabia? Essas promessas de Deus, Ele promete curar, promete libertar, promete salvar, sarar, Ele promete dar vida eterna. E essas promessas, ele quando Ele se apresenta, Ele já diz quem é, Ele apresenta para você. Perdoar os pecados, tirar a culpa, dar paz e alegria. E Ele faz isso quando você recebe Ele. Satanás não promete nada, irmãos, que ele tenha para dar. Primeiro que ele engana. O que ele diz que vai te dar, ele não pode dar porque não é dele. E aquilo que ele não disse que ia te dar, é o que ele te dá, porque é o que é próprio dele. É o mal, a perversidade, a angústia, o sofrimento, a dor, o desespero, isso é dele. É o que ele faz com as pessoas que estão no controle dele. Não está em nós essas coisas, porque o que nós temos é aquilo que Jesus nos deu. É aquilo que veio daquele que governa a nossa vida. Então, igreja, triunfe, cada um individualmente, triunfe sobre o mal. Não deixe o mal tomar conta do teu coração. Não deixe ele entrar, porque ele vai te estragar, ele vai te arruinar, ele vai deixar uma pessoa amarga, angustiada, deprimida, revoltada, que vive, mas é sempre achando que a vida não tem sentido, que vive, mas sempre achando que os outros são ruins, que vive e sempre achando que é vítima dos outros. Não é esse engano, irmão. Às vezes está cercado de pessoas tão boas, mas não sabe aproveitar essas amizades dos bons. E às vezes se isola até dos ruins, porque a ruindade já está lá dentro. Não precisa mais de um ruim para interferir. Satanás já conseguiu governar ali. Já os bons, irmãos, olha como são os bons, aqueles que Jesus governa. Os bons se aproximam dos bons e faz vínculo de amizade e torna-se uma grande família. Isso, os que Jesus salva, os bons, os justos. Ainda eles tomam outra atitude de se aproximar dos maus para trabalhar os maus, convencer os maus para o bem dos maus. A pessoa boa, ela não descarta ninguém. A pessoa boa, ela não isola ninguém. A pessoa boa, ela não discrimina ninguém. A pessoa boa, ela não nega a fala a ninguém. A pessoa boa, ela não nega uma bondade a ninguém. Porque ela é boa. Ela tem de Jesus. Isso é por quê? Porque o justo está triunfando, a própria pessoa está triunfando em si mesmo. Triunfe dentro da sua casa. Você que é líder, triunfe dentro da sua casa. Governe a sua casa com a bondade de Deus. Estabeleça as regras da sua casa pela palavra de Deus. Você vai ver um lar diferente, um lar feliz, um lar abençoado.
Você vai ver as pessoas que ainda não são convertidas na sua casa começarem a ser influenciadas e mudadas. Você que é um crente da casa, triunfe dentro da sua casa. Você é o justo, triunfe. Triunfar é você ser vitorioso. O mal nunca vai te alcançar. E você vai guerrear contra o mal que está dentro do ambiente. Não contra as pessoas dentro do ambiente, contra o mal que está nas pessoas que convivem dentro daquele mesmo ambiente, dentro do teu lar. Se a esposa é crente, você não tem que guerrear com o seu marido que não é crente. Você tem que guerrear com o mal que domina o teu marido. E como é que você guerreia? Não é com armas carnais, não é brigando, não é se impondo, não é querendo ditar uma regra na vida do marido e proibir alguma coisa. Entra lá no teu quarto, curvando o joelho e abraçando a causa do Senhor, porque a guerra não é contra a carne e sangue, a guerra é contra os principais e potestades. Seu marido que é crente, a mulher ainda não é. E se ela não é, ela vai ser problema. Não é querer botar regra na vida da mulher. Não é querer ser um machão da casa. Não é querendo impor a força ao homem. Isso não vai fazer diferença. Só piora. Faz o mesmo papel que faz a mulher santa. Não confronta com a tua esposa, não dita a regra para ela. Vai lá no teu quarto, curva teus joelhos, coloca a causa na mão do Senhor, que o Senhor peleja essa tua peleja. Porque o mal que está no coração de quem não creu vai ser repreendido em nome de Jesus. E o justo vai triunfar. O justo ama as vidas. O justo não tem prazer na morte do ímpio. Eu não posso ter prazer na morte de ninguém. Eu não tenho alegria na morte de ninguém. Não posso ter alegria em ver o justo ser destruído. Eu, às vezes, escuto o noticiário, irmãos. Os noticiários aí. Guerra das pessoas que estão no mundo da perdição. Confronto de pessoas. Confronto de grupos que tentam dominar um bairro, uma cidade, se degladiam com armamentos, matam uns aos outros, ou quando se mata um homem de alta periculosidade, as pessoas, tem gente que se alegra, mas eu não me alegro. Eu não posso me alegrar num negócio desse. A Bíblia está me dizendo aqui como é que eu devo me alegrar. Eu devo me alegrar quando o ímpio morre. Eu devo me alegrar quando o justo lidera. Eu devo me alegrar quando os perversos são destruídos. Eu devo me alegrar quando os perversos são convertidos, resgatados, transformados. Isso é minha alegria, igreja. Se isso não fosse verdade, eu não pregava para pessoas cruéis, para pessoas que já mataram, para pessoas que traficaram. Eu evangelizava uma pessoa aqui no Acarape, que ela era uma pessoa procurada, e eu visitava. E um dia cercaram a casa e trituraram a casa dele de bala. Não conseguiram matar. E eu soube, foi quando eu comecei a evangelizar. Eu ia lá, ele ficava com medo por mim. Eu não fiquei tranquilo. Ele dizia: pastor, mas a qualquer hora eu estou já sentenciado à morte. Eu sou um dos nomes aqui no Acarape para marcar para morrer. E o senhor sabe que já tentaram me matar aqui. Eu digo: é por isso que eu estou vindo aqui, meu filho. É porque já tentaram te matar e tu não morreu. Se tivesse morrido, eu não estava aqui.
porque tu tinha perdido a oportunidade. Eu estou aqui justamente porque Deus te deu a oportunidade de viver. Por isso é que eu estou aqui. Mas pastor, eles podem querer vir me matar, e o Senhor pode ser vítima, mas eu estou guardado. Você não está. É isso que eu vou falar para ele. Não te preocupe comigo não. Eu estou guardado. Se vier alguém aqui, se vier um grupo aqui armado para te matar e pipinar aqui de bala, eu posso ir nesse bala, mas eu estou guardado do Senhor. Você não está. Eu estou aqui por isso. E eu ia trazer na semana, no domingo, durante o dia, ia lá, até que eu consegui trazer ele para a igreja. E ele, mas tinha cometido vários crimes. E ele ficou vindo para a igreja. E eu disse, eu venho me buscar e venho me deixar. Fiz isso por 3 vezes. Depois ele disse, pastor, não precisa mais vir me buscar. Eu vou. Ele já se sentiu mais confiante, mais corajoso e veio. Não mataram ele. Apenas ele, quem foi alcançado pela justiça, foi preso e passou vários tempos preso. Depois ganhou a liberdade. Quando ganhou a liberdade, ele decidiu que ia se congregar aqui comigo. Ficou vivo por vários tempos. Hoje eu não sei onde é que ele está. Mas ficou vivo para a igreja. Está vivo. O Senhor deu uma oportunidade para ele, irmão. Mas se eu pensasse diferente, primeiro, não, isso aí não serve para nada. Ele era odiado da polícia, era odiado da sociedade e era odiado do comando criminoso. Ele só não era odiado de Jesus. E como Jesus habita em mim e eu usufruo dos atributos de Jesus, justo e bondoso, eu exerci a bondade e a piedade pela vida dele. Ele conheceu Cristo, amado. E ele, pelos anos que ele está vivo, não é que desistiu de tirar a vida dele, é porque o Senhor mudou o coração de quem queria tirar a vida dele, simplesmente para que ele vivesse. Mas se eu pensar diferente, que não, ele é para morrer, isso aí não merece mais nada, e ainda pensar, eu corro risco de vida, eu corro risco de vida por esse homem, vale a pena? Valeu a pena, vale a pena, irmãos. Vale a pena você se expor para que alguém seja salvo, porque uma vida tem muito valor. Quem sabe cantar o hino Valor de uma Alma? O departamento de senhora sabe. Vamos cantar esse hino para a glória de Deus. Amém? Se a minha voz deixasse, eu ia cantar, mas eu não sei. O valor de uma alma, ninguém sabe decorar. Se não sabe, vamos cantar. Não fica de pé, um coral aí lindo e bonito para Jesus. Para que vocês saibam o valor que tem uma alma. Glória a Deus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Vamos escutando louvor e deixando fluir no teu coração o amor de Deus, o amor pelas vidas que ainda não têm Cristo, que ainda não são salvos. Porque Jesus amou de tal maneira que deu a sua vida para salvar aqueles que eram perversos, inclusive eu. E com o valor de uma alma, buscou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. E às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus e quiser decidir sua vida agora, tem uma Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando? você entregar a vida
Jesus,